O Light está instável, meus amigos. Nesse episódio 4 de Mugen Gacha, nós vemos que o Light, além de começar sua marcha na superfície, tem um certo problema de raiva. Foram 2 vezes que ele começou a explodir de raiva apenas de pensar em algumas coisas, onde em uma, sinceramente, ele foi bem precipitado, bem precoce e bem feia. Mas, além disso, agora as peças já estão prontas para os próximos episódios, os personagens já apareceram, as coisas estão se encaminhando e vai ter muita luta insana no futuro. Dito isso, esse episódio tá bem legal e hoje eu vou contar tudo sobre ele pra vocês. E se você não me conhece, eu sou o Diogo e dono do Grid Anime. Nós temos então um flashback do passado. Após ficar preso no abismo por um bom tempo, quando Light finalmente consegue sair de lá de baixo com suas companheiras, o primeiro lugar para onde ele vai é a sua casa, querendo ver seu pai, sua mãe e seus irmãos. Nós vemos ele todo felizinho correndo em direção à sua família, apenas para se encontrar com o desespero. Não basta ter sido traído, apunhalado e jogado para sua morte. Sua vila, sua casa, todos que ali viviam, tudo desmoronou. Não passam de ruínas e destroços, fazendo Light se desesperar ainda mais. Se ele já tinha sentido desespero anteriormente ao ser traído, aqui ele sentiu um ainda mais profundo, que foi a perda de sua família. Isso foi 2 anos e meio depois que ele caiu no abismo. Ainda é desconhecida a força que dizimou sua terra natal, mas é claro, ele pretende descobrir quem foram. E com isso passamos 6 meses no futuro, com agora Light voltando para a superfície para colocar seus planos em andamento, a sua vingança. Primeiro, ele passou para visitar o túmulo de sua família, no caso dos seus pais. A única coisa que ajudou ele naquele desespero foi que nas ruínas, os corpos do seu irmão e da sua irmã não foram encontrados. Seus pais foram dados como mortos, provavelmente seus corpos foram sim recuperados, mas os seus irmãos não, e portanto eles podem estar em outro lugar no momento, e essa é a esperança na qual o Light se agarra agora. E terminando isso, ele está pronto para ir, e acompanhando o Light nessa aventura estão Nemo e Gold, 2 cartas de nível 5000, e 2 personagens que eu acho bem legal de assistir. A dinâmica entre eles é sempre muito boa e engraçada. Desde o início nós vemos isso, com Gold sendo super tranquilo e até meio frescurento, enquanto Nemo é obcecado em agradar seu mestre, assim como todas as outras, e por isso ela acaba se perdendo. Gold, é claro, usa isso para zoar ela e acaba sempre vencendo as discussões, o que é incrível. Além disso, desde o início também vemos que ela talvez seja um pouco pervertida em relação ao Light, assim como todas as outras também. E eu acho que nesse ponto não adianta esperar que alguma subordinada dele não seja uma pervertida por ele, todas elas são meio que isso. Embora Gold demonstre sua devoção de outras formas, meio que competindo com Nemo pra ver quem é mais leal e fiel a Light. E uma coisa bem legal aqui que eu achei foi a mistura de CGI com os takes normais. Tem muito estúdio que normalmente faz animações com CGI e separa o CGI da animação normal. Quando eles vão colocar alguma coisa CGI na tela, eles não colocam junto com a animação, é um frame só com a CGI. Então quando eles vão fazer algum monstro, ou armadura, ou personagem, eles fazem quadros focados neles, sendo quadros basicamente só de CGI. Muitos animes fazem isso. Mas aqui a gente vê o Gold de CGI se misturando e interagindo com o resto do anime, que é de animação normal. E isso é muito da hora, isso é algo que eu gosto. E me lembra um pouco de Overlord, inclusive. E Overlord, principalmente a primeira temporada, tem muito CGI misturado com a animação. Você vê o CGI, mas ele se mistura ali. E isso é bem legal. Principalmente porque esse não está um CGI porco. Ele tá incrível? Não, mas ele tá bem bom. Não está ruim o suficiente pra eu vir aqui falar mal desse CGI, ele tá bem aceitável. Mas uma coisa que eu acho mais legal que o CGI se misturando com a animação nesse anime aqui é o seu like nesse vídeo, rapaziada. É tudo que eu peço, o seu like aqui nesse vídeo apoia demais o meu trabalho. E se você assistiu até aqui, você tá gostando. E está curtindo o conteúdo e o canal, considere se inscrever aqui, porque eu faço vários de animes que eu sei que você vai gostar. E bem, os dois teriam sua discussãozinha até Gold ganhar como sempre, e Light falar que eles podem se preocupar com as acomodações depois. Por enquanto, o foco deles é coletar informações. Eles sabem que suas forças podem ir contra o mundo da superfície, mas seria tolo marchar direto para a guerra. Coletar informações e se preparar é a melhor estratégia para vencer, e é isso que eles pretendem fazer aqui. Conhecer o inimigo e conhecer a si mesmo. Fazendo isso, você não temerá o resultado de 100 batalhas. Ou seja, mesmo que ele já seja forte, Light pretende aprender sobre os países e atacar seus pontos fracos para garantir uma vitória absoluta e garantida. Além disso, ele também quer descobrir quem destruiu sua terra natal, e ele suspeita que isso está conectado a ser um mestre ou quem esses mestres
ação. Onde aqui, pensando nesse assunto, Light começa a ficar nervoso, liberando sua sede de sangue, querendo descobrir a verdade escondida por trás de tudo isso e por que apenas a suspeita de ser um mestre fez com que eles quisessem matar ele. E de novo eu queria falar sobre a sede de sangue aqui, e como ela é tratada como meio que a vontade deles mexendo com o ar ao seu redor. Não é uma aura colorida ou efeitos especiais, é tipo o ar ao redor deles começando a queimar com sua vontade, e isso eu acho muito legal, eu gosto bastante disso. Aqui, Gold falaria sobre como Light vai precisar tomar conta de sua sede de sangue em cidades para não chamar atenção. E isso é interessante porque Light não liga que seus subordinados sejam francos com ele. Seja o Jack o tratando informalmente no episódio passado, e agora Gold apontando suas falhas e falando como ele pode corrigir isso. Esse tipo de dinâmica é bom. E dito isso, Light coloca sua máscara para esconder sua identidade. Não que isso realmente ajude, porque convenhamos, se você conhece ele, você vai reconhecer ele com a máscara ou não, isso aqui não muda nada. E em seguida, eles começam a seguir para uma cidade anã, onde a identidade secreta de Light será Dark. E sim, ele mudou seu nome de Light para Dark, luz para escuridão. Se isso não é a coisa mais edgelord que eu já ouvi na minha vida, eu não sei o que é. E nessa cidade, ele pretende agir como um aventureiro, e ir subindo os rankings para coletar informações, tendo acesso a canais mais privilegiados. E no caminho até lá, eles encontrariam um humano sendo atacado por anões, que eles salvam facilmente, onde esse humano é quem passaria a hospedar eles na cidade quando eles chegarem lá depois, com eles alugando e fortificando o andar inteiro de sua pousada. E é bem engraçado ver as reações de Gold e Nemo ao chegarem na cidade. Essa é a primeira vez deles à superfície, e até agora eles só conheciam a cidade que existe dentro do abismo, aquela que Light criou. Então, embora certas coisas se pareçam, existem suas diferenças. E na guilda, obviamente, eles começam pelo rank mais baixo, o que deixa Nemo revoltada, porém Light aceita tranquilo. Mas primeiro é bem engraçado que, sem nem perceber, a Nemo faz comentários bem sugestivos, ela só abre a boca e eles saem. E também, como a recepcionista da guilda chama ela de humana estúpida, obviamente com preconceito, é claro, afinal a Nemo é uma humana, ou tem a aparência de uma humana, eu não sei se as cartas são humanos. E de novo é deixado muito claro como os humanos são tratados como lixo pelas outras raças. Aqui na guilda, os humanos também estão ali, pegando missões, olhando missões, mas só de alguém de outra raça chegar perto, eles se desbandam, eles abaixam as cabeças e saem. Onde é claro que eles tomam muito cuidado, afinal pessoas de outras raças podem simplesmente acabar com eles e ninguém vai ligar. E dali eles vão para a pousada, onde temos uma cena bem curiosa. Vemos aqui como Light é imaturo e louquinho, chegando a ser bem instável. Light tem atualmente 15 anos, tendo sofrido traição e quase morte aos 12, e descobrindo sua família morta aos 14. Então ele sofreu muito logo quando ele era uma criança, obviamente isso deturpou um pouco ele. E aqui, Nemo comenta sobre como, embora seja importante eles coletarem informações como aventureiros, ela aponta que outros poderiam estar aqui, e o Light poderia ter ficado no abismo e se manter seguro lá. Afinal, ela teme que ele possa se machucar estando na superfície, o que é uma preocupação clara que todos os subordinados têm, mas o Light fica maluco escutando isso. Ele pergunta se ela quer roubar a vingança dele, enquanto exala sede de sangue e fica super putaço. Ela só estava fazendo uma sugestão por não querer que ele se machucasse, onde aqui ela implora por perdão, e só o Gold conseguiu acordar Light pra vida quando ele começou a rir e fez uma piada para aliviar o clima. Então esse garoto está bem instável, Light não está completamente são não, meus amigos. Não apenas ele é uma criança, um adolescente, mas ele é uma criança e um adolescente traumatizado louco. Dito isso, ele se desculpa com a Nemo, mas ela que quer se desculpar com ele, falando que ela que ultrapassou os limites, afinal ela é fanática por ele e ela nunca pensaria que ele errou. E para provar sua lealdade, ela quer beijar o seu pé. E pelo que parece, isso é uma coisa no abismo. Para provar suas lealdades e fazendo isso como um gesto de grande respeito, elas beijam o pé do Light. Sim, eles fazem isso lá. E eu penso que isso é extremamente estranho, tipo a Nemo, ela tá corando muito enquanto faz isso. Mas o Gold é a nossa voz, ele comenta que isso é bem pervertido. Gold já é um MVP nesse ponto. E com isso passamos para outro dia, com eles indo para o labirinto, e com Nemo bem grudada no Light, enquanto o Gold chama atenção com a sua armadura brilhante. Aqui temos o incidente dos elfos cortadores de fila, com Light colocando eles em seus lugares e aliviando a barra das crianças aventureiras. Crianças essas que são bem gente boas. Mas é claro, esses elfos vão voltar para fazer merda mais tarde. Mas o mais engraçado é aquele elfo falando: "Você sabe quem sou eu?" E o Light respondendo: "Mas está coberto, como que eu vou saber?" Isso aqui foi ouro, meus amigos. Então nós temos algumas interações com as crianças e até mesmo outros aventureiros que aprovaram demais como que o Light lidou com a situação. E essa conversa ajuda o Light a entender melhor como é ser um aventureiro, para se preparar da maneira certa para não chamar a atenção indesejada, por exemplo, carregar malas quando ir pra dungeon. Aqui eles estão carregando tudo que eles têm no subespaço, mas as pessoas comuns usam mochilas e essas paradas. Então de qualquer forma, eles estão coletando informações. E logo eles entram na dungeon, que é um mundo próprio assim como o abismo. Embora o abismo
próximo pareça o inferno e aqui pareça a superfície. E na dungeon vemos aqueles elfos cortadores de fila, com um deles sendo bem revoltadinho, todo arrogante e furioso que humanos ousaram mexer com ele. Ele é o mais novo guerreiro de elite dentre os cavaleiros brancos do reino dos elfos. Ele é um gênio, Kaito, o herói lendário que tem sangue de um mestre. Ele tem sangue de um mestre, então ele talvez tenha um pouco mais de respostas pra gente, hein? Ou seja, ele é um alto escalão super conhecido entre os elfos, mas que corta a fila e esconde seu rosto e espera ser reconhecido, porque ele é um bosta. E claro, ele está furioso por ser tratado daquela maneira, quando ele estava encapuzado e escondendo sua identidade, né? Muito burro. E ao seu lado está esse elfo negro chamado Yanaki, que está aqui para fazer pesquisas e ajudar Kaito a subir de nível, porque embora ele seja um elfo e tenha o sangue de um mestre, ele está aí no nível 1500, mas pra ele isso é inaceitável. Ele tem o sangue de um mestre e é um herói lendário, o seu nível deveria ser muito mais alto do que isso. E ele toma bastante orgulho de ser descendente de um mestre, o que cria várias dúvidas sobre o que os mestres realmente são. E é legal ver como Kaito não confia no elfo negro e quer se livrar dele assim que ele conseguir subir de nível, mostrando que mesmo dentre as grandes raças, eles também não se gostam. Os humanos estão no fundo da cadeia alimentar, mas parece que as outras raças também não se gostam tanto assim não. E depois disso temos Light e seu grupo terminando sua caçada e prontos para voltarem, com Nemo de novo mostrando suas verdadeiras cores e querendo limpar Light todinho depois que eles sujaram caçando. E no caminho de volta, eles se encontram com aquelas crianças humanas de antes, e aqui eles ajudam elas, eliminando um monstro que se esgueirou por trás. E é quando então aparecem vários lobos, mas eles estão correndo de um outro monstro, um monstro gigantesco e muito mais poderoso. Mas com isso o episódio acaba. E o que vocês acharam, meus amigos? Gostaram? Esperavam mais? Eu pessoalmente gostei bastante. Foi um episódio que introduziu as peças que são importantes para os próximos episódios, como as crianças humanas e aqueles elfos cortadores de fila, e eu digo que veremos bastante ação nos próximos episódios, então esperem por isso. E claro, para isso eu estou bem animado. Mas digam aí o que vocês acharam do episódio, que eu quero saber as suas opiniões. E enquanto Light começa sua marcha na superfície, Akira também começa sua aventura na Terra dos Elfos, e nesse vídeo eu falo sobre como ele passou por lá e humilhou os inimigos que ele tem. E não se esqueça, é claro, de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e deixar o gostei embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.